bem, queridos filhos e filhas da igreja, vamos cantar o refrão do Salmo, Cláudia? Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Por que que o ouro é de Ofir, não é de São Paulo, de Sorocaba? Porque no mundo bíblico o ouro de Ofir é o ouro de mais quilates, é o ouro mais puro que existe. Então um jeito que a Bíblia tem de dizer que a Virgem Maria está coberta de glória, né? Então a Bíblia fala o ouro assim que você não precisa duvidar da sua origem. No mundo bíblico é da cidade de Ofir. Cantemos. À vossa direita se Contra a rainha, como? Com veste esplendente de ouro. de Ofir. Mais uma vez, bem bonito. Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha de ouro de Ofir. Muito bem, pode continuar o piano. Queridos filhos e filhas da igreja, se nós entrarmos no ateliê de um artista, não sei se você já fez essa experiência. Eu já fiz poucas vezes, mas já fiz. Você entra no ateliê de um artista, um pintor, a gente não vê muita coisa, senão manchas, borrões, traços confusos, um forte cheiro de tinta ou de resina. E geralmente, a maioria dos artistas, uma bagunça. Nem dá vontade de permanecer ali naquele lugar, porque o lugar, ele não é nada acolhedor, na verdade ele é inóspito. E a gente fica impaciente naquele monte de rabisco, de tinta, de cheiro. Mas o pintor nos olha com segurança e paciência, porque o pintor tem olhos de artista. Ou seja, ele vê aquilo que a gente que não é artista não vê. Em outras palavras, o pintor não olha para as coisas como elas estão naquele momento, e isso é que a gente vê, mas para a maneira como ele vai deixá-las, com seu talento, com a sua arte. Em outras palavras, a gente a todo momento vê a parte, ao passo que o artista vê o projeto completo. Esse artista é Deus, entende bem? Uma das coisas mais fascinantes em Jesus, e ainda bem que isso acontece, é que Ele olha para mim, por exemplo, com as minhas misérias e os erros que ainda precisam ser corrigidos. Ele não olha como eu estou, Ele olha para como Ele quer me deixar. Quando Jesus olhou para Maria Madalena, por exemplo, o Evangelho diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Você levaria para sua casa uma pessoa com 7 demônios? Nada, a turma tem preconceito até de quem vai na macumba, né? Eu escuto muita pessoa falando para mim: Padre do céu, trabalhando com a mulher lá, ela mexe com essas coisas, não chega nem perto. Jesus, ainda bem que Ele não é assim. Ele olha para Maria Madalena, que está na Bíblia, com 7 demônios, e Ele olha para ela e pensa: apóstola dos apóstolos, vou transformar você em Santa Maria Madalena. Entende bem? Jesus olha para um Pedro rude, impulsivo, inconstante, que pegou a espada e cortou a orelha do Malco lá. Um homem que aparentemente não tem a menor condição. Todo mundo olha para Pedro e fala: ninguém vai confiar nada para esse rapaz. Jesus olha para ele e fala: você vai ser o chefe da minha igreja. Você entende como que Deus olha? Porque Deus tem olhos de artista. A gente nem sempre. E é por isso que a gente desanima diante dos males que se abatem sobre nós. É por isso que a gente desiste rapidamente das pessoas e, pior ainda, às vezes a gente desiste de nós mesmos. Quando nós olhamos para alguns pecados que a gente não consegue vencer de jeito nenhum, a gente quer jogar a toalha, a gente quer desistir. E o mais bonito é que Cristo não desistiu de nós, porque você é um projeto que não está completo. E como você e eu não fomos treinados para termos olhos de artista, nós não vemos todo o projeto completo. A gente só insiste em enxergar a parte, porque a nossa visão é limitada. Nesse sentido, o beato Carlo Acutis, que morreu com apenas 16 aninhos, vítima de um câncer, e hoje é santo, disse sabiamente: nossos sonhos são rascunhos. Tudo que você pensa de projeto na sua vida é rascunho.
O original está nas mãos de Deus. Isso é fantástico. Celebrar a Assunção de Maria é você olhar para ela glorificada em corpo e alma. Ela é nossa mãe, ela é a nova Eva, ela é aquela que puxa a fila. E você entender o seguinte: agora eu consigo, olhando para Maria, ver o projeto completo. Eu não enxergo somente a parte, mas aquilo que Deus quer fazer de todos nós, quando chegar o momento certo, quando chegar o momento final. Nós fazemos a experiência de morte nessa terra inúmeras vezes. Alguns exemplos: não só quando alguém morre, na família que se desmorona, num casamento que está indo para o fracasso, na mágoa que não sai do nosso coração. Quando atendo confissões das pessoas, escuto muito isso: Padre do céu, eu tenho uma mágoa tão grande, mas não é porque eu quero, eu não consigo. E a verdade é que você não consegue mesmo. Se a graça não te ajudar, você não consegue, né? Quero tirar essa mágoa do meu coração. Nós fazemos experiência de morte no desejo de vingança, que às vezes a gente quer dar o troco, quer que o outro sinta na pele a dor que ele nos causou. Nós fazemos experiência de morte nessa terra, na doença incurável de uma pessoa amada. Que é uma coisa mais difícil, você estar no leito de um hospital com uma pessoa que você ama e não poder fazer nada, e os médicos dizerem que não tem mais o que fazer. Em todas essas circunstâncias, parece que o dragão vai vencer o cordeiro e a mulher grávida vestida de sol. Parece que o dragão é mais forte do que a mulher e o seu bebê. Mas o mais fabuloso nisso tudo é que todos nós, sem exceção, participamos de uma batalha difícil, é verdade, mas da qual nós já sabemos o final. Porque Deus hoje, na Assunção de Maria e no livro de Apocalipse, está nos dando um spoiler do que vai acontecer no final. Talvez os mais jovens saibam disso, né? O que é spoiler? Quem pode me ajudar a responder? O que é um spoiler? Está na moda agora, né? Vamos lá, vocês estão tímidos? Fala, Guilherme. O spoiler é uma espécie de uma previsão do que vai acontecer. Mas não é só isso, a pessoa descobriu, ela foi um penetra. Ela descobriu ou já assistiu o filme. Vou dar um exemplo. Eu fui um tempo atrás, a turma do som pode baixar o teclado para mim, por favor. Eu fui um tempo atrás num cinema, faz tempo já, o último filme do Homem-Aranha, que eu gosto do Homem-Aranha. Fui ver o Homem-Aranha e queria saber o que ia acontecer. Já peguei uma sala VIP, que eu sei que vai menos gente, que a turma hoje não sabe nem se comportar no cinema. Está cada vez mais difícil sair em público hoje em dia, que a turma não tem educação nenhuma. É uma baderna, uma zona. Então eu pego a sala que tem menos gente possível, né? E aí não tinha lançado ainda, eu não posso craquear lá, né, que é pecado, né? É pirataria, imagina. Então, aí eu fui lá com um amigo. Desse lado tinha um menino. Acho que ele era mais fã do que eu ter assistido umas 20, 30 vezes. E ele ficava assim: olha, agora ele vai ver. Agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar para aquela porta lá. Eu queria enforcar esse menino. É pecado, mas o que eu posso fazer? Mas eu enforquei? Não, claro que não. Só que eu saí daquele cinema e falei: nunca mais. Eu vou piratear. Né? Você veja, então, em que consiste o spoiler? E é engraçado que spoiler é em inglês. Spoil, to spoil em grego, sabe o que significa? Quem gosta de inglês? Estragar. Vai lá no dicionário. To spoil significa estragar. Por que estraga? Porque estraga o prazer, a surpresa. Numa deusidência, eu estava comentando com o Matheus do teclado, que eu pretendo fazer agora em 2024 um evento cultural chamado Padre Wagner in Concert. Reza para que dê certo. Vou contratar uma orquestra e fazer uma coisa bem legal. Aí o Matheus falou: e quais músicas o senhor vai cantar? Eu falei: não te interessa. Aí eu brinquei com ele, que eu tenho liberdade, que eu gosto dele, né? Falei assim: eu vou te dar o spoiler, né? Então você veja, aí você me responda com sinceridade. As pessoas em geral gostam ou não gostam de spoiler? Sim ou não? Gostam ou não? Não gostam. Tem uns que não tem problema. E aí eu descobri, para estudar essa homilia, que existem spoilers profissionais. Não é? Parece piada, mas não é. São sites e redes sociais especialistas em spoiler. Eles descobrem o filme que vai ser lançado ainda. Por exemplo, não sei se vocês sabem que vai ser lançado o novo filme do Alto da Compadecida. Já está sendo gravado para 2024. Eu estou curioso, que deve ser bom. Eu gosto da Ariana Suassuna, né? Mas já conseguiram fotos do Chicó e do outro. Já conseguiram. Olha que interessante. Então,
tem gente que não se incomoda com spoiler, e tem outros que falam, não, você vai estragar meu prazer. Então veja que coisa interessante. Uma pessoa educada, quando ela vê um filme, vai escrever um artigo sobre o filme, ela fala, atenção, alerta de spoiler. Ela avisa, aí fica por sua conta e risco, porque ela é uma pessoa educada. Aí você pensa assim, nossa, o padre está doido, filme, Homem-Aranha, porque... Deixa eu explicar. O último livro da Bíblia chama-se como? Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega. Apocalipse não é uma palavra portuguesa. Quem gosta de inglês, novamente, e pega uma Bíblia em inglês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e olha o último livro da Bíblia em inglês, não chama Apocalipse. Quem gosta de inglês já abriu. Tem uma vez uma pessoa falou para mim, nossa, olha nessa minha Bíblia aqui inglesa, não tem um Apocalipse. Eu falei, como não? Olhei lá, tem, mas o nome é Revelation. E Revelation significa revelação, porque Apocalipse em grego significa revelação. Então se Apocalipse fosse escrito hoje em 2023, São João escreveu Apocalipse preso na ilha de Patmos, ele já ia colocar logo na entrada do livro, atenção, contém spoiler, alerta de spoiler, porque o Apocalipse revela o que vai acontecer no fim do mundo. As pessoas pensam que Apocalipse, a maioria, é um livro de tragédia, é um livro de cataclisma. Eu não sei, esse dia eu conversei com a Claire, eu não sei quantos dias de escuridão, e Nossa Senhora botando terror em todo mundo. Não sei como que essa turma vê a Virgem Maria, como uma mulher que fica botando terror em todo mundo. Essa não é a mãe de Deus, não é? E aí pega lá os milenaristas, atenção, vocês lembram quando foi virar o ano 2000? Meu avô, o seu pai, 2000 chegará, 2000 não passará. Os mais velhos sabem, que nem cabelo branco aí sabe. E acabou o mundo, sim ou não? Não, porque o livro de Apocalipse é o spoiler de um Deus amoroso, carinhoso. Deixa eu explicar para você uma coisa. Deus falou assim, presta atenção. Deus falou assim, vai ter momentos que os meus filhos vão ficar com medo. Vai ter momentos em que eles vão perder alguém muito querido pelo câncer, e eles vão achar que o final foi aquele. Vai ter momentos em que eles vão ficar tão inseguros diante de alguns acidentes que acontecerão, que eles vão achar que eu perdi, que o dragão venceu. Então eu vou fazer um spoiler do bem. Eu vou contar para eles já o que vai acontecer no final, para ver se eles não desanimam, para ver se eles confiam em mim. Está entendendo bem? Então, olha que coisa mais linda. A Assunção de Maria é um spoiler do que vai acontecer no final. Mas o mais interessante que spoiler é estragar, mas não estraga a nossa fé, estraga Satanás. Porque o demônio já sabe que ele pode fazer uma arruaça, que ele já perdeu. A vitória pertence ao cordeiro e à mulher vestida de sol. E Deus é tão incrível, gente, Deus é incrível, né? A gente vê pela natureza. Deus é tão incrível que em Gênesis, olha, gente do céu, o primeiro livro da Bíblia, Deus já vai dar o spoiler. Depois que a serpente faz lá aquela bagunça toda e a gente está pagando o pato até hoje, Adão e Eva, olha o que Deus falou, olha como Deus é incrível. Ele olha para o Satanás, para a serpente e fala assim, ó, você aí, rastejarás e comerás pó pelo resto da tua vida. E outra coisa, porém inimizade entre ti e quem? E a mulher. Esta te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E é por isso que Nossa Senhora das Graças, vocês estão vendo aqui, ela tem uma serpente, uma cobra no pé. E a cobra está com a maçã, porque a maçã ali significa o quê? O pecado. E Nossa Senhora fala, vai para lá. E aí no último livro da Bíblia, olha como Deus é incrível, diz que o dragão foi tentar comer o bebê da mulher, mas Deus salvou o bebê, que é Jesus, ressuscitou ao terceiro dia. A mulher fugiu para o deserto, Deus deu asas de águia para ela, e ela foi para o deserto. E agora veja, e o dragão foi fazer guerra à sua descendência. Quem que é a descendência da mulher? Nós. Meu filho e minha filha, entenda uma coisa, só existem dois tipos de pessoas na terra. Primeiro, os descendentes da serpente de Satanás. E segundo, os descendentes da mulher. Tertia non datur, ou seja, não existe terceira opção, ou é A ou é B. Se você for descendente da serpente, então a condenação para você, o dragão já venceu, está no inferno. Se você for descendente da mulher,
que proclama ela bem-aventurada, pronto, você já ganhou. Não importa o que aconteça, não importa os males que se abatam contra ti, Deus já falou o que acontece no final. E quer que eu te prove? Então vamos provar os spoilers dessa liturgia. Veja aí, segunda leitura. Muita gente fica perguntando para mim, né? Ô padre, o que vai acontecer no final? Está na Bíblia, você não lê a Bíblia? O que vai acontecer no fim do mundo? Está aqui tudo explicadinho. Aí, segunda leitura, versículo 24. Eu vou, olha lá, vou falar como é que vai ser o fim para você. A seguir, será o fim. E olha que interessante. E quando será o fim? Está lá. Quando ele entregar, Jesus, a realeza a Deus Pai. Depois de destruir todo principado, todo poder e força. O que significa aí principado, poder e força? Em primeiro lugar, todos os governos do mundo serão destituídos. Todo mundo, presidente, ainda bem, né? Quem mais? Os reinados. Vai ser todo mundo pode voltar para casa. Que quem vai reinar agora é quem? Jesus. Só ele mesmo para governar, né? Pelo amor de Deus, né? Depois, o outro principado aqui é Satanás. Porque a Bíblia diz em João que o príncipe desse mundo é o demônio. Satanás vai ser definitivamente destronado e ele sabe disso. Ele não é besta, ele conhece a Sagrada Escritura. Então ele sabe que tem seus dias contados. Então o que Deus está falando para nós hoje? O mal só faz barulho, tem tamanho, é um dragão, balança o rabo, mas é cão que ladra, mas não morde. Porque o bem vence no final e tudo vai ficar bem, meu filho, confia. E aí no versículo 25, depois que ele destruir os governos, depois que ele destronar Satanás, aí no versículo 25, ele vai destruir, aliás, isso mesmo. E no 26, ele vai destruir o último inimigo de todos. Então olha lá, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Agora você proclama aí, né, uma ajuda aí, versículo 25, olha lá. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então meu filho, presta atenção, até a morte vai morrer. Até a morte. Está aqui, o último inimigo a ser destruído. Não vai mais ter morte depois que Cristo reinar. Não vai mais. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai mais precisar se despedir dos outros. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés, né? E na primeira leitura, no versículo 10ab, veja aí, primeira leitura, no versículo 10ab, também tem um spoiler do que vai acontecer no final. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando, vai lá, proclama. Agora realizou-se a salvação. Que mais? A força e a realeza do nosso Deus. Que mais? E o poder do seu Cristo. Por isso São José Maria Escrivá, quando ele olha para a Assunção de Maria, esse mistério, ele fala: somos ainda peregrinos, é verdade, mas a nossa mãe passou na nossa frente e indica-nos já o termo do caminho. Repete-nos que é possível lá chegarmos, e que lá chegaremos também, se formos fiéis. Agora veja, isso vale também para as pessoas queridas que se despediram de nós. O venerável arcebispo Fulton Sheen, que é muito sábio, escreveu em inglês, ainda não vi em português, por isso eu fiz uma tradução livre. Olha que bonito sobre as pessoas que partem da nossa família antes de nós. Olha que lindo isso aqui. Quando Deus tira alguém de nós, por mais difícil que seja entender, mas veja, quando Deus tira alguém de nós, sempre é por uma boa razão. Sempre. Ah, mas foi trágico. Eu sei, mas você não está entendendo. Você não está vendo o projeto completo. Puxa vida, mas ele era tão novo. Sim, eu sei. Mas você não tá vendo o final. Nós não chegamos no final ainda. E ele escreve assim: depois que as ovelhas pastarem e o pasto se tornar escasso nessas regiões mais baixas, então veja que interessante, a ovelha vai pastando. Chega uma hora que se ela pastar no mesmo lugar, o que vai acontecer com a grama? Vai acabar. Você está entendendo? Então, tem pessoas para as quais o pasto da terra já não é mais suficiente. Já não é mais suficiente.
Então ele diz: quando isso acontecer, o pastor pegará a ovelhinha em seus braços e a carregará até a montanha onde os prados são mais verdes. E em breve as outras ovelhinhas também a seguirão. Olha que bonito. Então aquelas pessoas lindas da nossa família, que já se foram, os pastos da terra não eram mais suficientes para ela. Então o pastor pegou elas no colo, levou para uma montanha alta, onde os prados são verdes e eternos. E daqui a pouco nós, ovelhinhas, seremos conduzidos para lá também. De vez em quando nosso Senhor leva a ovelha do campo escasso onde ela estava e permite que por um momento ela se separe da sua família, para que a família que ficou na terra possa manter os olhos em seu verdadeiro lar, que são os prados eternos celestiais, e assim, olhando para o prado eterno, possam seguir em frente. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas que passaram por perdas terríveis, foi muito difícil, mas elas voltaram para a fé, e elas entenderam que o sentido da vida está fora da vida, está na vida eterna. Se não fosse aquela perda, aquela pessoa provavelmente não teria despertado, não teria acordado. E agora, uma penúltima observação. Tinha um senhor, ele estava em estado terminal de câncer no hospital de oncologia, e já não tinha mais o que fazer. Ele não tinha nem familiares. E aí o médico sabia que ele ia durar mais umas 24, 40 horas, né? Então, tomando morfina, aquela coisa toda, né? Aquele quadro que a gente que é padre acompanha muito, diga-se de passagem. E aí, um dado momento, ele não era bobo nem nada, ele sabia que estava morrendo, né? Ele falou assim: doutor, o senhor é católico? Ele falou: sou católico. Tá. Então, o senhor é católico? Explica para mim. Ele falou: o quê? O que tem do outro lado da porta? Ele falou: que porta? Dessa vida, o que tem do outro lado? E o doutor respondeu com uma calma. Ele olhou para ele e falou: não sei, mas isso não me importa. Ele falou assim: nossa, mas você é católico, acredita em vida eterna, e diz que não se importa com o que tem do outro lado? E naquele momento aconteceu um fenômeno muito interessante, porque como ele já estava morrendo, e todo mundo no hospital era amigo dele, ele só tinha um amigo, sabe qual? O cachorro, que era um pastor alemão que estava com ele há anos. Ele estava meses internado e o cachorro já estava ficando doente. Então os médicos permitiram que o cachorro lhe visitasse. Era o último momento. E aí o doutor preparou uma surpresa para ele. Quando o doutor foi girar a maçaneta da porta, o cachorro já estava arranhando, porque ele tinha sentido o cheiro do dono, né? Quando ele abriu a porta, o cachorro passou debaixo da perna. Ele já pulou em cima da cama e lambeu o homem, né? Aquela cena linda de amizade. O doutor sorriu e falou assim: olha, o seu cachorro nunca veio no hospital. Ele não tinha a menor ideia do que tinha do outro lado da porta, como que é o outro lado da porta. Mas só de saber que o mestre dele estava aqui, ele nem se importou, perdeu todo o medo, porque para ele era isso que importava. E o médico disse: olha, eu não sei te explicar o que tem do outro lado da porta dessa vida, mas só de saber que o meu melhor amigo, que o meu mestre está lá me esperando, já me faz perder todo o medo. O que tem lá e como é, já não me importa mais, desde que ele esteja lá a me esperar. E agora quero dar um testemunho para vocês, que eu contei ontem na missa, mas eu não contei em público. Quando meu pai estava morrendo no hospital regional com o 3º AVC, você sabe que eu sou filho único, eu percebi que meu pai já era para ter morrido, que o quadro era muito grave, mas a minha mãe e eu, de uma certa forma, ele estava inconsciente, já estava fazendo aquilo de aspirar o pulmão, né, para tirar as secreções, que é horrível, né, diga-se de passagem, machuca. E eu percebi que minha mãe e eu, a gente estava segurando ele, a gente não estava deixando ele, né? E tem essa coisa, que a gente é egoísta, né? A gente é egoísta, que a pessoa ruim, mas quer ela com você, né? E chegou uma hora que eu olhei para minha mãe olhou para mim, era tanta dor, que a gente não falou nada, a gente se entendeu, sabe? Falou: mãe, vamos liberar o pai? Aí ela chegou no ouvido dele de um lado, e eu cheguei no do outro. Daí eu falei desse lado: pai, pode ir que tudo vai ficar bem. Minha mãe falou: pode ir, tudo vai ficar bem. Eu falei: deixa que eu cuido da mãe, vai, se entrega para Jesus. Quando eu fiz isso, eu entrei na capela do regional. E cheguei, sentei no último banco da capela, tinha uma Bíblia grande, dessas que a gente tem em casa de Aparecida, né?
E aí eu estava rezando assim para me preparar. Um salmo que diz assim: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Eu ficava repetindo isso: meu coração está pronto, meu Deus. Quando viesse a notícia da morte: está pronto meu coração. E eu estava dizendo isso na capela. Aí entrou um vento pela janela esquerda e farfalhou as páginas da Bíblia. Fez um quiprocó, vai dar uma bagunça. E quando as páginas viraram todas, eu senti uma vontade inexplicável de me levantar e ir lá. E eu me levantei. Quando chego lá na Bíblia, estava lá: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Naquela hora eu falei: chegou a hora. Não deu 30 minutos, meu pai partiu. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tudo está sob o comando de Deus. Deus não perde o controle da nossa vida. Deus não perde o controle da nossa história. E o mais bonito, Ele está dizendo para nós: olha, seu pai, a morte do seu pai não é definitiva. Vocês vão se rever. Apenas seja fiel a mim. Não acredita no dragão não. O dragão faz barulho. Mas quem vence é minha mãe. Quem vence sou eu e ela. Por isso Chesterton, grande escritor inglês do século XIX, ele era popular ensaísta, frasista, romancista, contista, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo, crítico, filósofo e teólogo, escritor. Só isso. Ele era anglicano, se converteu ao catolicismo, e ele, com aquela sagacidade dele, quando ele estava prestes a morrer, olha o que ele disse na sua obra The Wild Knight. Olha, eu achei isso fenomenal. A morte é uma grande piada de Deus, que a gargalhada está no final. Não são assim as piadas? Gente, eu achei isso genial, porque não é um desrespeito para com a morte, mas pelo contrário, está dizendo assim, que a gente morre, pronto, acabou, era isso. Abre os olhos na eternidade, Deus, tcharam, tem mais. Você achou que era o fim, tem muito mais esperando você, porque a palavra diz: olhos jamais viram, coração jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A morte, depois que Cristo morreu, meu filho, e ressuscitou, a morte é só uma piada, porque não é o fim. Queridos filhos e filhas da igreja, Cristo morreu para não termos que morrer. E o último inimigo a ser destruído, spoiler, é a morte. Jesus e Maria puxam a fila, depois somos nós. Por isso não dizemos adeus para as pessoas que partiram, mas até logo, meu irmão, até logo, meu pai, até logo, minha mãe. Porque de acordo com Romanos, nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Assim seja. Amém.